Eu sou a Inês Rocha e este é o P24. Será a nova versão da disciplina de cidadania menos ideológica? Vamos reforçar o cultivo dos valores constitucionais e libertar a disciplina das amarras a projetos ideológicos ou de facção. Em outubro do ano passado, Luís Montenegro tinha prometido libertar a disciplina de cidadania das amarras dos projetos ideológicos. Entretanto, nas últimas semanas, o Ministério da Educação anunciou um novo modelo para a disciplina a entrar em vigor já no próximo ano letivo, com o objetivo de inverter uma desregulação completa na disciplina nos últimos 20 anos. Ainda assim, o ministro Fernando Alexandre garantiu que nenhum dos 17 temas até agora lecionados iriam desaparecer e que as temáticas associadas à sexualidade deveriam ser integradas no domínio da saúde para acabar com o alarme das famílias. O ministro estaria a referir-se a um caso que gerou muita discussão pública nos últimos anos, o dos pais de 2 alunos de Famalicão que se opuseram a que os filhos frequentassem a disciplina por discordarem dos seus conteúdos. Mas a verdade é que os documentos colocados em consulta pública esta segunda-feira, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e Aprendizagens Essenciais, parecem afastar a temática da sexualidade das escolas. Dentro da componente de saúde não há qualquer menção à educação sexual ou sexualidade. Para o 2º e 3º ciclos do ensino básico, define-se apenas como aprendizagem essencial saber respeitar questões relacionadas com a intimidade e a privacidade de cada pessoa e estabelecer relações interpessoais saudáveis baseadas no respeito, na comunicação, na confiança e no consentimento. O Governo quer também uma maior participação das famílias na implementação do programa da disciplina. Por exemplo, a decisão sobre quais as entidades externas convidadas pelas escolas para apresentações aos alunos terá de envolver o Conselho Geral de cada agrupamento e, por essa via, também terá a participação dos pais. Os documentos estão em consulta pública até o início de agosto. Mas estará esta versão da disciplina realmente mais livre de amarras de projetos ideológicos e terá no centro o interesse dos alunos? Neste P24 ouvimos a bastonária da Ordem dos Psicólogos, Sofia Ramalho, que é também especialista em Psicologia da Educação. Bem-vindo ao P24, o seu dia começa aqui. Sofia Ramalho, bem-vinda ao P24, obrigada por aceitar o convite. Os documentos expostos agora em consulta pública pelo Governo, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e Aprendizagens Essenciais, excluem o tema da sexualidade da disciplina, que antes era uma das aprendizagens essenciais em pelo menos 2 ciclos do ensino básico. Como é que viu esta opção do Governo? Acha que serve os interesses dos alunos? Bom, antes de mais, muito obrigada, Inês. É importante dizer que estamos a falar de um documento que está neste momento em consulta pública e, portanto, nós não sabemos qual é que será depois o desfecho final deste documento e espero que haja bom senso por parte dos nossos governantes na análise daquilo que serão certamente os contributos para este documento, e a Ordem dos Psicólogos Portugueses irá apresentar o seu contributo com um parecer relativamente este documento. Mas há alterações que são relevantes, que contém daquilo que já pude observar, porque esta nova versão das aprendizagens essenciais, que está contemplada na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, elimina referências explícitas à saúde sexual e à educação sexual enquanto conteúdos que devem ser trabalhados com os alunos. E isso traduz-se num esvaziamento, no mínimo um esvaziamento conceptual, dos temas que estão ligados, obviamente, quer aos próprios direitos humanos, às questões da igualdade de género e às questões da diversidade. E, por isso, há aqui um risco grande de desresponsabilização do Estado na educação para estas áreas fundamentais do desenvolvimento integral dos jovens. E esta é, assim, a primeira grande observação que eu poderia fazer. Uhum. O Ministro da Educação realçou que uma parte dessas matérias já são abordadas nas aulas de ciências. Parece-lhe suficiente a maneira como são abordadas nestas aulas? De forma alguma, e nós sabemos que
Quando nós falamos de uma abordagem por parte de aulas de ciências, nós estamos a falar de uma abordagem que é mais técnica e científica da área das ciências, e até há outras áreas afins que podem e devem dar um contributo importante para a educação sexual e para a saúde sexual. No entanto, quando nós falamos numa perspectiva de educação para a cidadania, e muitos dos psicólogos que estão em contexto escolar têm feito um trabalho extraordinário com programas específicos também de educação sexual e de literacia no âmbito da saúde sexual, nós estamos a falar precisamente do desenvolvimento de determinado conjunto de competências que vão muito mais para além do conhecimento, mas e vão para a linha daquilo que é a mudança de comportamentos. Por exemplo, as dimensões relacionadas com a prevenção de situações de risco, nomeadamente situações de risco relacionadas com a violência, com o abuso sexual, com a violência no namoro, com as questões relacionadas com a gravidez precoce, e que necessitam de um enquadramento do ponto de vista daquilo que são as competências e os comportamentos necessários ao bom relacionamento com o outro, a capacidade das crianças e dos jovens, neste caso que é deles que nós estamos a falar, de identificar determinados comportamentos nos outros que possam ser abordagens menos adequadas e poderem desenvolver, seja ações de solicitar apoio ou ajuda, seja um conjunto de comportamentos que vai prevenir estas situações de risco por via do desenvolvimento de competências sociais e emocionais. E, portanto, de facto, há aqui todo um conjunto de outros conhecimentos e comportamentos que não são passíveis de serem trabalhados numa aula de ciências, nem terão o seu espaço próprio para serem desenvolvidos. Isto contraria não só aquilo que é a evidência científica na área da psicologia em particular, mas também até os próprios compromissos com os compromissos europeus que nós temos, os compromissos internacionais, os compromissos nacionais, que estão ligados com as questões da saúde sexual, da igualdade de género, da própria cidadania ativa e dos valores democráticos. Repare que retirar este tipo de conteúdos que estão intencionalizados com o espaço próprio e que estavam intencionalizados com o espaço próprio dentro do currículo, é também aqui um retrocesso muito grande, quer do ponto de vista pedagógico, quer do ponto de vista social. Uhum. Em relação à identidade de género e orientação sexual, as únicas referências que existem agora no documento é no âmbito do tema direitos humanos, que os professores devem abordar casos históricos e atuais de violação dos direitos humanos, incluindo violência de género, violência contra pessoas com orientação sexual, identidade e expressão de género não normativas. Fora isso, não há indicação para abordar o tema. Na sua perspectiva, devia-se ir mais longe nestes temas em particular? Nós temos que olhar para este tópico e para este projeto, que aliás é mais do que um projeto, é uma estratégia nacional, de uma forma muito mais ampla, ou seja, quando nós temos uma estratégia nacional de educação para a cidadania que contempla as questões de género, que contempla as questões da educação e da saúde sexual, que contempla precisamente as questões também da igualdade de direitos, etc., nós estamos a falar de uma componente que não se resume só ao espaço que é dedicado à educação para a cidadania, mas que é uma estratégia mais global e que envolve uma articulação entre as diferentes disciplinas disciplinas ou áreas curriculares que estão a ser trabalhadas respectivamente no segundo, terceiro ciclo secundário e primeiro ciclo, no caso em particular. E isto significa que depois o ênfase que é dado também a estas matérias vai depender daquilo que é, por exemplo, a caracterização da turma de uma determinada escola, a caracterização do contexto sociocultural e económico dessa mesma escola, a identificação de situações que carecem de um determinado tipo de intervenção grupal numa perspectiva de diminuir as situações de discriminação, e tudo isto
também deve incluir um programa de desenvolvimento da cidadania completo que vá explorar os diferentes temas em função da idade das crianças e dos jovens. Temos que perceber que, no fundo, o avanço para conteúdos desta matéria tem que estar, obviamente, em articulação com aquilo que é a capacidade, do ponto de vista até emocional, comportamental, cognitiva, da criança ou do jovem absorverem este tipo de conteúdos e, por isso, os programas de desenvolvimento de competências nestas matérias são adaptados às diferentes faixas etárias e são trabalhados de uma forma que é, de alguma forma, cumulativa, que é também diferenciada em função das diferentes faixas etárias e, portanto, nós, quando me faz a pergunta, aquilo que eu posso dizer é que pode ser mais ou menos explorado em função, e mais ou menos adequado em função da faixa etária das crianças e dos jovens, mas deve ser sempre um conteúdo e devem ser sempre conteúdos que devem fazer parte da discussão e deve fazer parte de uma estratégia, como o próprio nome indica, que é global e que não pode ser separada por questões políticas ou ideológicas. Uhum. Está prevista também a participação das famílias na definição de entidades externas envolvidas nas aulas. Parece-lhe que dar esta liberdade aos pais de participar na escolha de quem vem falar faz sentido numa disciplina deste género ou é estar aí sim a abrir espaço a questões ideológicas? Bom, eu acho que nós temos que separar aquilo que é da componente pedagógica e daquilo que é da componente do desenvolvimento integral que as escolas devem promover junto dos seus alunos. Ou seja, neste caso em particular, trata-se de seguirmos aquilo que é a evidência científica e não estarmos presos a questões ideológicas ou questões do foro de outro foro que não o foro pedagógico e do desenvolvimento integral e social das crianças e dos jovens. E por isso parece-me que é importante envolver sempre as famílias neste racional. Não quer dizer que, portanto, envolver as famílias para aquilo que a psicologia indica como as melhores práticas, estamos a falar de envolver as famílias na definição daquilo que são as estratégias e o projeto educativo da própria escola, para que as famílias também possam dar os seus próprios contributos, explicar aquilo que são as suas necessidades e aquilo que é a sua própria linha de pensamento sobre aquilo que pretendem na educação dos seus filhos e depois encontrar aqui uma estratégia que seja ajustada para toda a escola, que contemple também estas propostas dos pais, que envolva as famílias inclusivamente na dimensão da própria literacia ou envolver as famílias diretamente nos programas de desenvolvimento de competências sociais, emocionais, das crianças e dos jovens, nos programas de desenvolvimento da sexualidade, na educação sexual e na saúde sexual dos jovens. Portanto, se isto tudo acontecer, parece-me que é uma estratégia muito mais organizadora e muito mais estruturante, mas é importante também não excluir aquilo que é o dever da escola. A escola tem que ter coragem educativa para assumir aquilo que, do ponto de vista do desenvolvimento integral dos alunos, é o mais importante. Ou seja, não seria no sentido das famílias vetarem determinado nome que vem falar à escola porque não concordam, mas seria numa perspectiva muito mais ampla de envolvimento das famílias na disciplina. Muito mais ampla de envolvimento das famílias na disciplina, sim. Acima de tudo, eu gostava de deixar aqui esta mensagem de que a cidadania e o desenvolvimento da cidadania não se faz de silêncios nem de omissões, não é? A cidadania faz-se de conhecimentos, faz-se de diálogo, faz-se deste diálogo que é mais abrangente do que o diálogo só com os alunos e faz-se desta coragem educativa que falei há pouco. Uhum. Parece-lhe que o governo realmente libertou a disciplina das amarras dos projetos ideológicos como tinha prometido o primeiro-ministro ou este documento diz outra coisa? Bom, como eu disse no princípio, este documento não é um documento final.
de qualquer das formas, se a pretensão foi o desvincular-se de amarras ideológicas, eu acho que nós podemos fazer a leitura das duas formas, não é? Deixar cair temas que são essenciais para o desenvolvimento das crianças e jovens e para o desenvolvimento da nossa democracia em Portugal e da nossa posição face à Europa e face ao mundo, pode ser visto como, portanto, a perda de ideologia ou a presença de ideologia pode até fazer-se pela própria omissão e pelo silêncio e pela omissão destes conteúdos, ou seja, a omissão destes conteúdos pode significar ela própria uma ideologia ou a marca de uma ideologia. Sofia Ramalho, muito obrigada. Muito obrigada, Inês. Mais logo, há novo episódio do podcast PIDE-DGS em Moçambique, a descoberta das provas da violência e do terror. Desta vez sobre as vítimas que nunca existiram na região de Tete e Vila Peri, atual Chimoio. Não perca a investigação da jornalista Maria José Oliveira, narrada em público.pt ou nas plataformas habituais. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha. O Público fica no ouvido.